Boa noite, gente. Eu tenho um delayzinho. Todo mundo sabe como é que funciona isso, né? Delay de Dr. Marcelo é um vácuo que a internet provoca. É um tempo. Se você contar mais ou menos até 7, quando eu conto 1, só aparece a imagem no 7. É tipo um retardo que tem. Tá? E eu quero ver aqui agora como é que está o áudio. Que eu quero crer que esteja perfeito. Deixa eu ver como é que está aqui agora. Quero ver aqui agora como é que está o áudio. Perfeito. Que eu quero crer. Gente, feriado, emancipação política do estado de Sergipe. E nada acontece por acaso, né? Eu faço geralmente a minha lista, eu tenho uma quantidade de pessoas convidadas muito grande. E as pessoas, meu neto entrando ali agora, Caio, seja bem-vindo, né? E eu convidei um amigo de muitos anos. Ele talvez não lembre, mas em Priscas Eras eu fui parte da ala jovem do PMDB, do MDB. E o médico Marcelo Ribeiro, tá? Foi médico, está aposentado, foi deputado estadual, hoje é um escritor renomado, é uma família de pessoas, de intelectuais. A gente vai falar sobre alguns irmãos deles aqui e vocês vão ver a importância que tem o médico Marcelo Ribeiro. Seja bem-vindo, Benedito Letrado. Vai aparecer gente aqui que você não imagina. Benedito, vai amigo também. Aí, resultado. Conversando, o Marcelo vai lançar amanhã mais um livro. E quando eu liguei, eu não tinha disponível datas mais. E eu disse a ele, olha, o feriado do dia 8 está disponível. Eu disse, eu quero. E está aqui, né? Como eu disse ontem, mandou um cheiro, obrigado, Benedito. Entendeu? Então, o médico, ex-deputado estadual, um dos homens que guiou o início da carreira política do ex-governador Marcelo Deda. Entendeu? O Marcelo teve, vamos dizer assim, suporte de muitos políticos. Na oposição, ele era um cara que transitava, ele respeitava muito. O melhor amigo de Marcelo Deda na oposição era Zé Carlos Machado. Mas no partido de sustentação, ele com o PT, ele encontrou o ex-deputado Marcelo Ribeiro, que fortalecia, então, a base do que seria o movimento socialista, o que representava o PT na época. Mas, seja bem-vindo, doutor Marcelo. Tá bom, obrigado, e também eu me sinto satisfeito de estar aqui com você. Há muito tempo que a gente já se conhece, a gente sabe do seu trabalho de dedicação à cultura de muitos e muitos anos. Então, é sempre gratificante participar, ser um dos seus entrevistados. Bom, vamos começar pelo início. Certo. Nome? Marcelo? Marcelo da Silva Ribeiro. Pai? José da Silva Ribeiro Filho. Mãe? Joana Brandão da Silva Ribeiro. Ó, você é da Silva E Ribeiro. depois ficou Joana da Silva Ribeiro. E engraçado que minha mãe era Joana, mas ela não gostava do nome. Então ela preferia ser chamada de Janete. Era mais conhecida como Janete. Por quê? Porque ela achava mais bonito. Certo? Não vai bonito. Bom, eu lembrando de minha mãe sempre dizia, tinha acho que uma ligação de família, né? E minha mãe dizia que era o homem mais correto que já esteve em Sergipe. Olha, Valadão, nós somos de uma família de classe média, né? Quer dizer, meu avô foi um menino pobre, certo? Órfão cedo, veio, batalhou muito, não tinha muita instrução,
mas ele foi autodidata, ele ficava estudando de noite, à luz de vela, foi caixeiro, vassoura, varrendo uma loja de ferragem, foi subindo, virou um homem, um comerciante de posses, de muitas posses, e inclusive, apesar de ele não ter muita instrução, mas ele era tão inteligente e aplicado que ele fundou, quer dizer, praticamente a Academia Sergipana de Letras. Ele é o patrono da Academia Sergipana de Letras, certo? Naquela época, onde há pouco tempo antes fora fundada a Academia Brasileira de Letras. E outra coisa, meu avô, já falei, já escrevi sobre ele, meu avô, ele fundou essa hora literária na casa dele, ali na rua de Aparatuba, né, hoje em dia calçadão da João Pessoa, que foi Boa Rua do Barão, aquela história toda, está na história de Aracaju. E meu avô, da hora literária, participavam várias mulheres. Quer dizer, é uma novidade, né? Porque mulher foi discriminada durante muito tempo. Sempre teve muito pouco espaço. Até na Academia Brasileira de Letras, você sabe que demorou a entrar Raquel de Queiroz, essa turma foi muito difícil. E ele tinha a bibliotecária mesmo e tal, Celartina Reis e tal, essa turma foi na academia. Meu avô era um visionário e um cara avançado. Agora, evidentemente que ele teve por trás uma grande mulher, que era a Eugênia, certo? Maria Eugênia Ribeiro, né? Que foi minha avó, ela tinha estudos, ela estudou, ela falava francês, falava inglês, ela chegou aí à Europa e tal. Ela deve ter ajudado muito a abrir os horizontes, ampliar os horizontes do meu avô. Bom, vamos fazer uma conta aqui. Você tem 70 e alguma coisa? 75. Então, a caminho de 76. Vamos lá. Seu avô deve ter fundado a Academia Sergipana 1800 e alguma coisa. Não, 1919, por aí. Certo? Tem mais de 100 anos, não? Tem. 1919. Nós estamos em 2025. Eu calculava que tivesse sido em 1800 e alguma coisa. Não. Ele nasceu em 1874, por aí, certo? Mas depois, quando ele fundou a Hora Literária, já foi no outro século, né? No começo do outro século. Bom, como eu falei, uma família de intelectuais, né? Podemos citar o nome dos irmãos? Claro. Dos quais eu fui amigo da maioria deles. Bom, o primeiro foi minha irmã, né? Maria Eugênia, que foi promotora e tal, advogada. Depois tem José, meu irmão. Teve Irineu, mas que morreu com 9 meses de pneumonia, naquele tempo. Aí tem José, que é engenheiro e tal, escritor, ele escreve tipo romances policiais e tal, muito inteligente, escreve muito bem. Aí depois vinha Wagner, depois então veio Luísa, minha irmã, Eduardo, você conheceu, o Dudu. Arthur, que foi dos sindicatos bancários. Eu que sou o caçula dos homens, Marcelo. Lá em casa foi bem dividido, né? 6 homens, 6 mulheres. Aí depois de mim vem Rita, que é médica, Fátima, que foi esposa de Edmond, certo? Você perguntou no instante. Aí Lígia foi casada com Clédio Araújo, e a ponta de rama, a Maria Auxiliadora, certo? A Eugênia foi a mãe de Gena Carla. Foi a mãe de Gena Carla, exatamente. Uma das maiores cantoras do Brasil. Exatamente. Entendeu? Concordo. Eu tive a oportunidade de conhecer a Gena Carla. Ela foi casada com um ator, Vladimir Brita. Tem uma filha com ela. Tem uma filha com eles. Teve até um problema jurídico. Foi, porque depois o cara morreu, né? E aí Vladimir queria criar a menina, mas Vladimir estava no começo, aí teve uma discordância e tal. Mas foi resolvido. Depois foi resolvido. Foi resolvido, graças a Deus. Problema de família. Vamos lá. Marcelo Ribeiro nasce em que ano? Nasci em 2 de outubro de 1949. Estudou aonde? Nasci na Rua do Propiá, no primeiro trecho, certo? Ali na Rua do Propiá, pertinho do parque. Depois eu fiz, então, o pré-primário infantil, né? Um grupozinho municipal ali na Augusto Mainar,
que depois virou alistamento militar. Sei, onde foi a sede da administrativa da 19ª CSM. Exato. Numa rua estreitinha. Uma estreitinha, na esquina. Depois, então, eu estudei no Grupo Manuel Luiz, certo? Me lembro muito da professora Pedrosina, certo? Dona Pedrosina. Depois eu estudei no Brasília, porque depois, então, fui para o Salesiano. Mas aí minha mãe achou que o colégio salesiano, o ensino não era muito bom. Eu tinha passado em 3º lugar no salesiano e ela me botou para repetir o 2º ano, porque eu não tinha idade. Antigamente, tinha aquele negócio, você só podia fazer exame de admissão com 11 anos. Eu ainda não tinha, certo? Não teria. Então ela me botou para repetir o 2º ano no Imaculada Conceição. Dona Carlota e Dona Lúcia. Do Imaculada Conceição eu fiz exame de admissão para o ginásio de aplicação. Estudei 3 anos lá no ginásio de aplicação. Foram os melhores anos em termos de estudo da minha vida, assim, de colégio de formação, excelência, né? Muito bom. Ali tinha uma Carmelita Pinto Fonte, Rosária, Bispo do Santos, Leão, exigentes, professor Leão, Magno Brasil, figura. A Delci Figueiredo, irmã de Osvaldo, entendeu? Tinha a Dora Diniz, tá entendendo? Que era irmã de Margaretinha. Nós tínhamos era Simone, professora de biologia, entendeu? Era um ensino muito... Cléia Brandão, acho que também foi professora lá. Quem? A professora Cléia Brandão. Acho que foi Cléia não é do meu tempo. Eu conheço Cléia. Cléia é lá do MAC, né? Do movimento e tal. Movimento cultural. Olha, foi um ginásio muito bom. Mas depois meu pai se apertou. No 4º ano ele falou para mim, né? Era fazer a 4ª série ginasial. Naquele tempo não tinha científico no ginásio da pegação. Aí meu pai disse, Marcelo, eu estou meio apertado, você vai mudar para um colégio público. Eu disse, tá legal. Aí eu fui para o Ateneu, aí pronto, terminei o Ateneu, aí eu fui para a Bahia e estudei medicina na Federal lá. Você é formado pela Universidade Federal da Bahia? Da Bahia. Bacana. Como você começa a clinicar em Sergipe? Bom, eu saio da Bahia e vou para o Rio para fazer residência médica em otorrinolaringologia. O serviço professor Hermílio Estevão de Lima, lá na Presidente Vargas. Então lá foi que eu fui aprender bem, otorrino, assim, cirurgia, tudo. Aí eu volto fazendo o concurso do ex-INAMPS, né? Eram 2 vagas, eu e a Olegária passamos, né? O Olegária Nascimento, a Budi. E aí eu começo a trabalhar, eu queria ter um emprego, é o do pão, né? O do pão. Então eu trabalhei no INAMPS, né? Ex-INAMPS, aí fazia consultório particular. Né? Olha, um colega seu aqui, Anselmo Mariano. Anselmo Mariano. Inclusive... Esse é bom fotógrafo. Eu estava fazendo o seguinte, que eu estou devendo lhe trazer. Certo. Estou devendo trazer, disse isso a ele no lançamento da revista da Somese. E eu quero ter a honra, porque a história de Anselmo é uma história que me toca muito. Ele é um 2 médicos que deram muito de si. Ele e o Regis. Regis Almeida. Regis Almeida. O serviço de oncologia do Hospital Cirurgia, gratuito, porque tanto o Regis como o Anselmo só fizeram medicina pública. Não me lembro dos 2 terem consultórios, não. Mas, e o Anselmo tinha uma pegada com criança. Ele era mais dedicado à criança. Um oncologista pediátrico de encher os olhos de qualquer cristão. Vou lhe trazer aqui, viu, Anselmo? Agora que você está aqui. E além disso, é um cara dócil, é bom, muito bom de lidar com ele. Muito bom, eu gosto muito dele. Sim, e aí você vem para... Aí eu vim, né, fiz o concurso, passei, aí eram 2 vagas, eu e a Olegária. Eu, em primeiro lugar, a Olegária segundo. Aí eu comecei a trabalhar, né, no INAMPS, ali na rua Giru. Eu aí lembro de você, doutor Leal. Manuel Leal. Aí eu trabalhei 35 anos, certo? Eles não contaram os 4 anos que eu passei como deputado, que era para contar. Eu não ganhava nada pelo INAMPS, na época que eu fui deputado, mas era para contar. Pelas leis é para contar. Você tem mas esse aí direito. Recorreram e eu voltei a trabalhar mais 4 anos. É um absurdo. Foi uma desembargadora substituta lá de Pernambuco, porque a turma daqui recorreu. Aí pronto, eu me aposentei, mantive sempre consultório.
Mesmo no tempo que eu era deputado, eu nunca deixei de trabalhar no consultório, porque eu sabia que política era uma coisa fugaz, era uma coisa passageira. Então eu mantinha o consultório, mandei o horário para de manhã, porque de tarde eu ia para a Assembleia, e pronto, quando eu também deixei política, eu continuei na minha vida no consultório, no INAMS, no consultório, não mudou praticamente nada. Certo? Bom, o que fez você entrar na política? Na verdade, Valadão, isso eu escrevi um livro, né, PT Saudações, onde eu faço um relato de como eu entrei, como saí. Um spoilerzinho. É. Vamos, você tem... Bom, vou lhe dar 10 minutos para falar desse livro. Não precisa suturar. 10 minutos. O livro está aí, está esgotado, né? Porque era um assunto palpitante, né? PT? PT Saudações. Quer dizer, vamos. Porque se falar PT Saudações, né? Na correspondência. E ao mesmo tempo seria PT Saudações. Tchau, adeus. Certo? Mas eu me desencantei com política. Mas eu entrei basicamente em política por causa de Carlos Brito e Deda. Porque naquela campanha que teve para prefeito, certo? Carlos Brito era candidato, Deda também. Carlos Brito é um cara muito inteligente, muito conciso, mas muito elucidativo em tudo que ele fazia. E Deda era um fenômeno de televisão. Com eloquência. Não, isso é o poder de síntese. Não, o Deda, eu participei disso. Deda o seguinte, ele fazia programa, como ele não tinha dinheiro, naquele tempo o PT não tinha dinheiro, ele passou a ter dinheiro demais. Então é o seguinte, ele ficava a defronta da televisão, aquela turma fazia tudo bem amador, e ele entrava ao vivo para fazer o programa de televisão. Ele não tinha dinheiro para gravar. Então ele fazia ao vivo. Aí 3, 2, 1, aí ele falava aquele momento. Era propaganda eleitoral. Certinho mesmo, e terminava. E ele era muito fluente e muito assim, ele convencia muito. Ele tinha carisma, é verdade também. Era um cara bonito. Muito inteligente. A mulherada. Era mais eu. Entendeu? Mas ele era. Então ele fez. Ele perdeu a eleição. Carlos Brito foi tirado, né, foi removido por Jackson. Entrou com um processo através de Antônio Jacinto Filho. O negócio de papelada, de burocracia. Carlos Brito então não foi candidato. Então se Carlos Brito não era, eu ia votar em Carlos Brito. Estava ajudando a campanha de Carlos Brito. Foi isso que me atraiu para a política. Porque era uma política para ser diferente, né? Deda e Carlos Brito. Aí eu passei a apoiar a Deda, né? Votar em Deda e tal. E aí Deda perdeu, mas ele fez o nome. Era um fenômeno impressionante. Onde a gente chegava, as crianças, os velhos, todo mundo era Deda. E o sobrenome Deda muito curtinho, né? E bom de decorar. Então caiu no gosto popular. Então ele foi aquela avalanche de votos, 33 mil tantos votos e tal, entendeu? Aí ele se elegeu. O Marcelo Deda, eu era repórter. Ele era uma resistência e ele representava um movimento meio que anarquista, com aquele megafone dele, indo para a porta das fábricas. Eu acho que era... Mas até isso, o dono da fábrica não tinha raiva dele, não. Não, é porque o negócio é o seguinte, o Deda fez política estudantil, né, na Federal. Então o Deda não tinha recursos para fazer programas ricos e tal. Então ele pegava um banquinho e um microfone e ele falava no meio da rua. Mas ele tinha carisma, ele tinha jeito de falar, entendeu? Ele cativava o público. De modo que aquilo dali, eu diria que pode ter sido um pouquinho de marketing, mas foi basicamente por necessidade financeira do partido naquela época. Sim, e aí Carlos Aires ficou fora do jogo. Ficou fora, depois foi candidato federal, teve muito voto, mas não teve legenda e não se elegeu. Aí depois ele foi para o tribunal. Agora eu pergunto, tá? Um filho de Zé da Silva Ribeiro, sim, um homem de classe média, mas um homem com um nome muito tradicional. Exato, e ele você passou isso muito ir para o PT. Olha, o PT é o seguinte... Isso foi um choque na época. Conta pra gente, vai. Mas peraí, quando eu entrei pro PT, meu pai já tinha morrido. Já tinha falecido. Certo? Por isso você entrou! Ele faleceu em 73, certo? Eu fui entrar no PT
em 85, por aí, certo? Então, Porque você veja bem, eu me lembro de alguns nomes, por exemplo, o Negão de Coragem, o Ismael Silva. Ismael Silva, o Silvio Santos, que era o pai dele. Silvio Santos era o pintor, né? A casa do pintor. Era. Entendeu? Então, fazia um trabalho também de caridade. Social, o Centro Espírita Irmãos Fiego. Ele morava perto de mim, né? Eu morava na Dom Bosco, né? Ele morava ali nas Hermes Fontes. Aí você veja bem, na época, o pai, o Silvio Santos, tá certo? Teve muitos problemas. Certo. Porque o Ismael estava naquele contexto do PT. Ô Valadão, Isso discordo, 83. Eu discordo um pouco, porque você faz o seguinte. Quando a gente é jovem, a gente tem esse sonho de igualdade social, tá entendendo? Depois você vai ver que é uma ilusão, certo? Porque na prática o tempo passa e você vê que tem gente que se apega a dinheiro, essa vida aí com o dinheiro todo. Mas a gente, todo jovem, tem aquele sonho de igualdade social, de tipo um socialismo, certo? Não é comunismo, eu nunca gostei de comunismo, certo? Mas é só uma coisa social, de igualdade, de melhores oportunidades, contra a discriminação do negro, da mulher, entendeu? São bandeiras que atraem qualquer pessoa jovem. Depois você vai se desencantando, porque você vai ver na prática, nos bastidores, que não funciona bem assim, certo? Quer dizer, você vai se desencantando com seus amigos, colegas e tal. Eu fui acreditando, certo? Que era uma coisa, um sonho, entendeu? Não, de modo que não me alterou nada em termos de porque eu entrei no PT, não, pelo contrário. Tive muitos amigos lá, tenho amigos até hoje lá, quer dizer, não frequento mais, de jeito nenhum, mas eu tenho amigos, tem pessoas que eu respeito lá dentro e tal. Agora, a prática, você se desencanta, então você vai saindo. Mas isso é todo partido. Agora, lamentavelmente, que a gente vê hoje em dia, né, por exemplo, a gente se desencanta com a condução, porque o PT se desviou do que dizia-se. Talvez vocês tenham criado muitas perspectivas. Eu estou te falando isso porque o Silvio Santos, ele era um empreiteiro. E ele fazia pinturas de obras públicas. Eu sei. Tá? E eu vi, certa vez, eu estava numa roda, em que o Silvio Santos, quando estava nas costas dele, o pessoal dizia, como pode? O cara trabalha para o governo Augusto Franco, e o filho dele está contra, e ele fez um sacrifício. Isso eu acho miudeza, rasteirice. Mas teve esse tipo de coisa. E o Silvio Santos fez um sacrifício para comprar camisas para ajudar na campanha do filho. Ele sempre foi uma pessoa muito íntegra. E ele doou ao filho. Mas aí me parece, eu não tenho assim, eu estava no Hotel Palace e entrou um grupo da ala do PT que não cumprimentou o Silvio Santos. Quer dizer, é o radicalismo bobo. Eu não tenho nada contra o PT. É o radicalismo bobo. Um partido como outro qualquer, como é o PSDB. Mas o que acontece é o seguinte, o PT, quando Zé Carlos Teixeira assume a bandeira do MDB, ele sofreu as mesmas retaliações. Por ser filho de um comerciante tradicional, que era um dos homens ricos, entendeu? Então não se encaixava isso. Valadão, olha, o negócio é o seguinte, Valadão, eu acho que o mais importante, você faz uma tentativa porque você acredita no ideal. Depois você se desencanta, você sai, hoje em dia não estou em partido nenhum, nem quero, nem entrarei, certo? E nem serei candidato a mais nada nunca no mundo, porque a lição já ficou. Agora, o que é importante é que você não se prostitua na política. Então, por exemplo, aí eu tenho a tranquilidade de dizer, não, eu entrei de cabeça erguida e saí de cabeça erguida. Eu não me sujei, eu não me contaminei com a política. Eu tenho certeza disso. Foi muito bom sair logo.
Então, mesmo se meu pai fosse vivo, ele não teria vergonha de mim, porque eu fui político. Não teria. Não, eu não falo vergonha. Não, Eu é falo. um choque. Eu- Agora, realmente, a gente encontrou radicalismo lá dentro. Por exemplo, na hora de eu adentrar o PT... Foi bem recebido. Não. Fui por alguns. O dela, inclusive, tinha a mentalidade mais aberta. Mas fizeram restrições para eu não entrar, porque eu possuía um Monza na época. Isso é um radicalismo besta, imbecil. Entendeu? Que hoje em dia você vê os dirigentes do PT, ou mesmo, tudo bem, carros importados, claro, morando o Palocci tinha coleção de carro antigo, um carro um carro desse de Ayrton Senna pendurado no teto, entendeu? Quer dizer, uma turma que ganha milhões e às vezes não de modo Sim, correto. mas é justamente então, isso. porque você tinha um Monza, trabalhar com o seu esforço de médico a vida toda, sem restrição, você vê como tinha uma turma da visão muito estreita. Então, essa turma podava o crescimento de qualquer pessoa dentro do conceito partidário, se não fosse um militante reacionário. Tinha como se fosse aquela história de 1 e 30. A pobreza tinha que ser pobre. Não, mas não é. Eu entendo isso hoje em dia, entendeu? Com uma visão já afastada, com uma visão estreita de vários componentes. Mas isso, Deda sempre foi mais aberto. Deda sempre tem uma visão. Deda era um cara que tem uma visão muito mais ampla. Então ele não fez restrições da minha entrada. Seria hoje presidente da República? Eu acho que ele devia ter sido presidente. Porque, eu também. Se Lula tivesse indicado ele, com a capacidade de oratória que ele tinha, o carisma e tudo, ele seria presidente. Aí Lula caiu na besteira, ou não, talvez tenha sido calculado, de botar uma anta, né? Quer dizer, como presidente, Dilma. Se fosse Deda, ninguém derrubava Deda, não. Não derrubava, não. Porque Deda tinha jogo de cintura. Deda era capaz de almoçar com a Aécio Neves, de noite com Fernando Henrique. Ele estava tudo certo. Ele nasceu para a política, certo? Ele, às vezes, ele estava sentado junto a mim, né? Quer dizer, quando a gente, na Assembleia, ele confiava o bigode assim, ficava longe. Ele rodava aqui a Você está pensando em ser presidente do mundo, né? Ele ria. Ele era assim mesmo, certo? O PT perde o maior líder daquela época. Marcelo Della. Meus respeitos aí à família, entendeu? E hoje, até hoje, eu não toco geralmente em política aqui. Eu acho que já começou demais sobre política. Eu não gostava da coisa, mas o que a gente vê é o seguinte. Olha, eu disse isso aí, inclusive, ao próprio Deda. A gente foi assistir um filme de Paulo Thiago sobre a Bossa Nova. Você conhece? Muito bom. Paulo Thiago é lá do Rio, eu acho que era mineiro, mas no Rio. Ele era muito amigo de Valdemar Cunha, então veio. Valdemar Marcos Cunha. Veio lançar aqui no shopping, eu fui, Deda também foi. A gente não, eu não estava mais em política. Deda era prefeito. E depois a gente ficou conversando lá no Ferreiro, lá de fora, tomando a cerveja e tal. E eu disse a Deda, ele disse, me chamava Marcelinho, você deixou mesmo? Eu deixei, que pena e tal. Aí eu digo, Deda, eu cheguei à conclusão que a gente não faz carreira política sem perder princípios. Aí ele não gostou, isso é forte, viu? Mas isso que você está dizendo é forte. Eu digo aí na cara do leitor, do espectador, do leitor, de todo mundo, do político, você não faz carreira política sem perder princípios. Afirmo. Quem está dizendo é Marcelo Ribeiro. Você não faz carreira política. Olha, Você cede um pouquinho aqui, cede um pouquinho ali, quando vê, você se descaracterizou. É um cara muito mais inteligente do que eu e preparado intelectualmente. Não fica. Entendeu? Bom, mas vamos lá. Vamos mudar de política. Vamos. Já falei demais. De política, sim. Você com as artes. Olha, Valadão, eu atribuo o meu gosto pela arte a um cara super simples, mas era um cara muito bom, que era o Oswaldo, da Galeria Zé Abdômen, certo? Sim. Eu comecei a botar uns quadros lá para ele fazer moldura e tal, e nós ficamos muito amigos, e a gente dialogava muito, e ele foi
burilando meu gosto com as artes, entendeu? Aí ele chamava a atenção, por exemplo, ele às vezes era polêmico, por exemplo, ele dizia que o Hélio era o maior pintor do Sergipe. Eu digo, o que é isso? O Oswaldo também tem outro. Ele disse, mas para mim é porque o Hélio ele é desleixado, mas ele é muito bom. Realmente, quando eu me aproximei do Hélio, fiquei amigo do Hélio, o Hélio pintava 3, 4, 5 quadros seguidos, assim, entendeu? E saía para vender. Ele não tinha aquele cuidado, certo? Que o Adalto tem. Que o Hélio, irmão de irmão? Não, o Hélio pintava marinhas e tal. Sei. Casebres, essas coisas, alagados. Então, o Oswaldo, ele foi me mostrando, entendeu? Assim, chamando a atenção de alguns pintores, certo? Ele adorava Horácio Ora. E aí eu fui também, e aí eu fui passando a gostar, de modo que eu depois fui virando assim um curioso que fui me aprofundando e lendo. Hoje em dia eu gosto muito de Você arte. não faz mais nada. Você não pinta mais nada. Não, eu nunca pintei. Eu pensei que quem era que pintava era Dudu? Não, quem pinta, minha mãe fazia alguma coisinha, pintava alguma coisa, e eu tenho uma irmã que está pintando muito bem, Rita de Cássia, médica. Mas eu vi alguma coisa na Não, casa eu de nunca Angélica, eu pensei que fosse Não, eu nunca pintei, não. Eu nunca ousei pegar um pincel para pintar. Porque é o seguinte, meu princípio eu sou pragmático. Se você não sabe desenhar bem, então não seja pintor, certo? Você não tem... Então pronto, como eu nunca tive pendão para pintar... Pendão é ótimo, viu? Pendão. O termo pendão é ótimo. Aí eu também nunca me meti a pintar, não. Mas eu gosto muito de pintura. Bom, nós falamos sobre sua vida, sobre política, nós falamos sobre essa coisa de artes, né? Era um grupo, né? O irmão de Carlos Brito chegou a ter uma galeria. Não, o sobrinho. Sobrinho César. Não, César teve uma livraria e tal, mas ele tem um sobrinho que também gosta de arte. É do nicho, vocês também conviviam muito com Clóvis Barbosa de Mello. Clóvis Barbosa. Clóvis hoje tem um sebo. Clóvis tem um sebo hoje, né? Tem um sebo. Lá naquele edifício lá do perto Cunha. da Primavera. Perto do Primavera. Tá? Hum. Então, esses acervos culturais, vocês eram praticamente advogados, médicos ricos, né? Que puderam construir pinacotecas. Eu sou rico das graças de Deus. Quantas telas você tem hoje? Não, eu não contou? Eu tenho algumas telas, mas não gosto muito de falar disso. É uma pinacoteca. Tenho, mas eu coleciono assim, dentro do possível, quando é possível eu gosto. Eu admiro. Valadão, eu chego ao ponto, Valadão, eu estou vendo aí você cheio de quadro, tá aí, Zé Inácio e tal. Eu às vezes eu fico no meu sofá, assim, na sala. Fica parado olhando. Não, eu mando beijo nos meus quadros. É mesmo, é? Eu dou beijo para eles. Eu quero bem a eles. É mesmo. Tem uns quadros que eu não venderia por dinheiro nenhum, porque eu me apeguei. É uma questão de afinidade e bem-querer. Olha, uma pinacoteca hoje tem alguns colecionadores em Sergipe que tem pinacotecas que valem mais do que uma Lamborghini. Vale mais do que uma Ferrari. E eu acho isso muito bom. Mas Valadão, deixe eu lhe dizer, do ponto de vista assim, esse negócio... você pode ter quadros e tal, mas você não tem, assim... Você não consegue vender, não há nada dele. Você pode valer o tal, mas você não tem aquela... Não consegue ou não quer vender? Não, também não Se consegue. apega. Não consegue, porque aqui ninguém vai dar valor a comprar um quadro caro. Não vai, certo? Mas tem ricos que botam gravura comprada no shopping, tem. É mesmo? Porque, por exemplo, se você gostar de pintura, você não aceita uma gravura de shopping, daquela de shopping que vem enrolado. Não dá, né, bicho? Você vai se aprimorando, você vai modelando, você vai... Então você vai gostar de quadro mesmo,
Que não, você gravura para mim não tem. Não me dê gravura que eu não aceito. Eu não penduro lá em casa uma gravura. Bom, Gravura, vírgula, de comercial, né? Rodando e. uma estilogravura ainda vai. Mas se for, por exemplo, uma gravura com uma edição muito limitada de um pintor famoso e tal, aí sim, não é só Uma arte autêntica, Exato. autorizada. E você tem, no Brasil você tem muita gente. Aqui em Sergipe, a gente teve um Oséias, certo? A gente teve um Jordão, a gente teve um Horácio Rora, a gente teve o próprio Elton, a gente tem um Adalto, a gente tem Carran é excelente, não é bom não, é excelente. Acho que mora na Ribeira. Mas hoje a gente se falou ao telefone. Me consiga o telefone de Carran. Nós nos falamos hoje, ele, Zeus. Ele está com Zeus. Zeus também. Zeus, está em Amparo. Foi visitar Zeus e está em Amparo. Eu falaria, deixa eu contar uma Vamos, eu adoro história. Uma engraçadinha. Eu gosto muito de Zeus, né? Zeus é um cara humilde e competentíssimo. É um escultor de mão cheia. Aí é o seguinte, diz que Zeus, eu estava presente. Aí Carran disse, Zeus me disse que chamaram ele para ele expor lá em São Paulo. Ele disse, Carran, eu estou pensando não ir não, eu não gosto de São Paulo, aquele mau meio de carro, é difícil e tal. Carran disse, não vai mesmo não. Eles são assim, desligados e tal, eu acho ótimo. Carran, eu conheci Carran ainda adolescente, né? Certo. E Inácio. Sabe como era o nome de qual era o nome de Carran? Ronaldo. Ele não assinava Ronaldo, eu tinha quadro Ronaldo. Eu sabia disso. E Inácio, eu me deliciava com as histórias Inácio de era uma Inácio. figura. Porque Inácio era irmão gêmeo De Padre Pedro. de um santo, Padre Pedro. Padre Pedro. E tem uma história que eu costumo contei até a neta dele. Que ele pintou no inferno? Não, da história em que ele entrou numa cidade na Bahia, entendeu? Que saiu andando. Aí quando entrou na cidade da Bahia, aí a primeira gente, benção padre, benção padre. Aí a terceira, benção Padre Pedro. Ele disse, ele está aqui. Aí descobriu, né? E aí encontrou outra, padre, o senhor não viajou? Ele viajou, ele foi para a casa paroquial, tomou posse da casa, vestiu a batina, como se fosse Padre Pedro. como se fosse Padre Pedro. Inácio veio do Rio a pé para aqui. Foi numa dessas caminhadas. Preso pelos índios e tal. Aí começou muito, os índios soltaram. Foi assim. Zé era uma figura. Era muito amigo do meu pai, desde os tempos de Garcia Rosa, lá no Santo Antônio, né? Meu pai, rapazinho, morou no Santo Antônio. E Zé Inácio, Amando Fontes aparecia por lá. Fontes. Amando. Você teve dos Corumbas e dos Corumbas e Rua Siriri. Você esteve com ele? Quem? Comando não, era um amigo do meu pai. Certo. Então é o seguinte, Garcia Rosa era um intelectual muito famoso, né? E era um filósofo, certo? Sereno, eu conheci que era amigo do meu pai. Morava lá no Santo Antônio, então todo mundo chegava aqui e ia visitar a Garcia, né? Inclusive Câmara, Cascudo, essa turma toda, Gilberto Freire, todo mundo ia visitar a Garcia. Gilberto Amado, você fala em Garcia Rosa, morava lá de junto da igrejinha. Vocês vejam a importância cultural de Marcelo Ribeiro, tá certo? Às vezes as pessoas me questionam, o que eu vou fazer? O doutor Eugênia mesmo, eu falar o quê? Ela deu um show falando sobre as diretas. Eugênia Teixeira. Você está dando um show aqui, porque você é a testemunha viva de um movimento cultural que as pessoas não acreditam que Sergipe já teve, como diria em francês, la belle époque. A época boa da cultura. Entendeu? Que as pessoas só acenavam o seguinte, cultura na Bahia. Eu acho que em literatura, Sergipe teve muito mais escritores do que a Bahia. Tobias Amando nasceu em Santos, mas a família saiu. Eu pensava que ele era Ele, a família saiu. Inclusive a família dele morava ali pertinho das Cardoso, que uma delas foi madrasta do meu pai, né? A mãe de Valdo Cardoso era
eram dessa família, e seu Zé Cardoso foi o pioneiro dos bondes, bonde de burro, né? Então morava naquela travessa entre a rua Pacatuba e o parque, certo? O parente de Armando foi, a família de Armando foi ali. Agora, ele nasceu em Santos, porque você sabe que Santos é um celeiro de sergipano, né? Como Itabuna. Itabuna, muita gente foi pra lá. Por exemplo, tem um cara lá chamado Duque Teixeira, que era primo de seu Oviedo, certo. E também tinha fora em Itabuna. Certo. Entendeu? Itabuna foi basicamente colonizada por sergipanos, né? Tanto assim que tem o João Amado, que é o pai de Jorge Amado, é sergipano, e foi para Itabuna, né? Ele e o Álvaro, o irmão dele. Agora, Melquisedeque, que é o pai de Gilberto Amado, ficou aqui. Distância, mas depois foi para Itapuranga e depois é que vai para Bahia. Quem foi que teve em São Cristóvão na fábrica? Na fábrica? Como? Da fábrica lá de São Cristóvão. Na fábrica? Dos Amados, Não, o Gilberto nasceu em Estância. Depois de Estância, ele não foi para Itapuranga. De Estância, ele foi para a Bahia estudar farmácia. Naquele tempo, você sabe que era curso de humanidades, então não tinha um científico. Então ele fez farmácia com 16 anos. Eram só 2 anos, na própria faculdade de medicina, funcionava. Então com 18 ele se forma em farmácia, mas ele não gosta de farmácia, então ele vai para Recife, faz o vestibular e faz direito. Com 22 para 23 anos, ele já é professor da Faculdade de Direito de Recife, que tinha a tradição tobiácea, né? A tradição de Tubi. Escola de excelência. Era. Gilberto. Não, de São Cristóvão não. Era assim. Eu pensei que tinha, viu, os Amados. Não, Itaporanga. Porque a família Melquisedeque, com Dona Ana, que eram os pais de Gilberto, foram 14 filhos, Gilberto é o primogênito. O médico Jorge Amado é primo carnal do Bareta. Dizem que era meu colega otorrino. E eles vieram os Amados de São Cristóvão, da fábrica de São Cristóvão. Mas aí não é do ramo da família de Jorge, não, eu acho. Certo? Porque Genuíno Amado. Genuíno, Gilberto, Genolino, Gilberto, Gildásio, Gilton, são irmãos de Gilberto. Primo de eu não estou totalmente errado, não. Tem alguma coisa aí que eu não estou lembrando, a idade não ajuda. Uma família brilhante. Brilhantíssima. E as pessoas dizem, porque a bareta de família. Olha aqui, falamos hoje no Breiner, o Pablo Breiner, entendeu? Tá aí o filho do Breiner. Seja bem-vindo, viu, Pablo? Você aí, eu tive com esses guri como filho. A gente morando ali na 13 de julho, onde sua irmã morava. A Fátima, eu tinha um restaurante ali. Fátima morava no edifício. Portão do Mar, onde Braga também morou. Bom, nós estamos em você como escritor. Bom, agora vamos entrar no escritor. Olha, o negócio do escritor é o seguinte. Eu desde pequeno, meu pai escrevia, né? Meu pai era um excelente sonetista e também escrevia boa prosa. Wagner, meu irmão, era excelente, inteligentíssimo. Eu acho que é o cara mais inteligente que eu conheci na vida. Ele teve alguns livros de reconhecimento internacional de direito. E poesia, né? Poesia helênica, sobre a Grécia, aquele negócio, recebeu prêmios lá de Minas Gerais, do consulado grego e tal. Wagner era inteligentíssimo, né? Era professor da Faculdade de Direito, era secretário de Justiça do Trabalho e escrevia. Ele lia, ele vivia para ler e escrever. Uma cultura fabulosa. Wagner tem muita influência em mim, certo? Eu sofri muita influência dele. A influência que ele teve em mim foi a gente comer carneiro com cuscuz lá no mercado. No bar do... Apesar de eu ser... Como eu disse nesse instante, lá foram 6 homens e 6 mulheres. Apesar da diferença de idade ser razoável, porque Wagner era mais velho que eu, 5 anos, mas eu era o irmão mais ligado a ele. Afinidade. Então ele andava comigo, eu menino, andava com ele em tudo, em bares, passeio da faculdade, primeiro ano da faculdade, ele me levava para os passeios da faculdade. Eu menino, né? Então, eu dirigia o carro dele com 15 anos, naquele tempo não tinha Detran, né? Aquele negócio todo. Então, a gente tinha uma amizade muito sólida, uma admiração muito grande que eu tinha por ele. Então, ele me encaminhou, assim, o exemplo dele
para eu ter gosto por ler, escrever, se bem que tinha também meu pai, né? Meu pai fazendo poesias e tal. E José foi morar na Bahia, então não tinha muito a aproximação desse ramo, entendeu? Só depois é que eu vou morar lá com o José um ano, certo? Depois eu voltar a morar nas pensões República da Vida, certo? Então morei com o Zé, mas ele casou, aí eu me separei dele, saí de casa, não vai ficar no apartamento, um irmão com um quarto de sala. Uma mala! Uma mala. Então é o seguinte, eu desde pequeno, eu gostava de ler, escrever. Escrevia já algumas coisinhas. Quando chegou no ginásio, por exemplo, não, no científico, teve um concurso de livraria El Ateneu, sobre a melhor dissertação. Eu ganhei com Portugal e Brasil, duas partes na sua família. Mas não levava tão a sério. Depois arranhei uns poemazinhos lá na Bahia, não era apaixonado, né? Estava apaixonado, ia Se apaixonava e fazia uma poesia. Fazia. Muito Fez quantos livros? Não, agora 26, eu estou fazendo 26, 27 livros agora. Mingo Santana aí. Hã? Mingo Santana. Mingo é amigão também, viu? Então, Mingo, olha, e parceiro. Marcelo está lançando amanhã, ele sabe. tá certo? Ele sabe. O Anselmo mais tá novo sabendo. livro, Anselmo também, entendeu, galera aí? Vai ser aonde o lançamento do livro? O livro vai ser a partir das 18 horas, lá no Memorial Gilberto Show, ali na Calazans. Na Orla. Calazans, que E era Conselheiro. E Conselheiro. Esse ele era pai de Camilo? Que parece um Camilo aqui. Não. Ele Lembra Camilo Calazans? Ele é sobrinho de Irineu do general Calazans. Sobrinho do general, filho de Irineu, certo? Era meu tio, irmão da minha mãe, foi morar na Bahia, virou o maior historiador do Canudo, respeitado como Mário Vargas Llosa e tudo. É a maior autoridade, muitos trabalhos de mestrado, doutorado e tal. E aí eu me senti na obrigação, praticamente, de como membro da família, eu escrever sobre ele. Porque escrevi muito sobre ele, mas assim, mestrado, doutorado lá na Bahia, de todo canto. Aqui também na universidade, eu me senti, eu digo, não, eu vou falar sobre Tio José e Canudos. Então eu fiz, é um trabalho de pesquisa, um trabalho sério, eu estou lançando amanhã. Agora, e aonde? A maioria das pessoas não pergunta, a maioria não pergunta onde é e tal, bom, quem sabe onde é o memorial. Mas de qualquer maneira, o memorial é o seguinte, quem vem da Atalaia em direção da Coroa do Meio, certo? Vem de lá para cá, quer dizer, que é no outro lado, é na Orla, né? Então, quando chegar no Hotel Nascimento, aí tem uma entradazinha, né, do forró, uma entradazinha, aí você entra ali. Perto da Vila do Forró. Exato, colado, né? Aí você entra no corredorzinho estreito e lá no fundo você vai ter um memorial que é excelente, para quem não conhece, né? Você já esteve lá no memorial? É muito bom. E outra coisa, né? Por uma deferência especial, a Sayonara, que é a administradora de lá, claro que com a aval do professor Gilberto Ochoa, vai liberar o estacionamento. Então, a pessoa pode entrar e estacionar lá. Então, a partir das 18 horas, no Memorial Gilberto Ochoa, amanhã, quarta-feira, a partir das 18, dia 9, certo? Mais um livro do Marcelo da Silva Ribeiro. Quantos livros você... Eu tenho uns 26 livros publicados. 26 livros? É porque eu sou, assim... Eu escrevo diversificado, certo? Eu não fico só com assunto. Por exemplo, eu tenho assuntos sobre... Agora, eu gosto muito de história. Eu sempre fui bom aluno de história, porque eu gostava de história. Aí você diz, você taca a bola? Não, eu era péssimo em matemática, entendeu? Então, história era para aumentar a minha média, certo? Que eu gostava. Então, eu meti por professores, né? Dora Dini, Diana, certo? Foram bons professores. E eu sempre gostei muito de história, certo? Aí eu gosto, adoro ler história e tal. Então eu já escrevi sobre o meu avô, né? Romanceado, né? 26. Você lembra o título de todos? Claro que eu lembro. Bora, mas também dizer assim agora. Bora, vamos lá, vamos. Bom, eu vou começar com Confissões, que foi poesia. O primeiro livro. Ano? Hã? Lembra o ano? Não, ele fica mais difícil. 2001. Então vambora. Tem Confissões. Um Torrado de Mim, que eu misturo prosa e poesia. Você tem
Motivos Diversos, você tem... São vários livros de poesia, uns 4, 5 livros de poesia. Mas depois eu também vou escrever sobre, assim... Eu tenho um livro só sobre humor no consultório, que é interessante, porque são as conversinhas dos clientes, certo? Por exemplo, eu vou contar uma aqui. Vamos lá. Vou contar uma aqui. Chega uma senhora, né? Chega uma senhora assim, e meu irmão estava de boa tarde. A senhora é casada e tal. Doutor, eu era casada, mas o marido me deixou. Mas não fez falta não. Porque era o tipo do homem, doutor, que todo dia pedia para ser corno. Aí eu entro na brincadeira, que eu gosto de brincadeira, e digo, e a senhora fez a ele esse favor? Ela disse, fiz por mim, que estava precisando. Aí eu anotava, entendeu? Então são coisas assim, você não identifica, então você vai juntando. Tem muita coisa interessante, entendeu? Eu tenho um livrinho só, humor no consultório. Mas acabou, eu fiz poucos, foi na época da pandemia, eu fiz poucos. Mas eu tenho, um dos mais recentes é Valda, onde eu faço um romance, história romanceada, sobre uma pessoa que foi forte na minha vida de rapazinho, né? Eu tinha 16 anos, ela também, e ela era do onde eu frequentava muito. Frequentei muito! Mira. E a gente fez amizade e é uma lembrança muito boa na minha vida. Porque, não sei, aí a turma pergunta, e aí, você se contou depois de que nada, porque é o desenvolver criação. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para você. Dá um certo saudosismo. Dá. Tá. A gente vai ficando velho. Quem já teve um amor no job, na bagaçada, só que a gente alimenta a paixão pelaquela criatura que foi. Não, claro, se você botar agora não dá. Não dá para encarar. Você mudou, seus princípios mudaram e a pessoa também. E a maioria que passou na minha vida e na sua já morreram. Não tem mais encanto. Não tem mais encanto. Então isso eu acho que funciona mais assim, tipo na memorialística, certo? Quer dizer, você lembrar daquelas coisas, como foi e tal, mas só que do ponto de vista prático não traz mais emoção, não traz nem emoção. Você ainda lembra o maior espetáculo da Terra? Mãezinha Golden Show apresenta! Aí ela entrava extremamente vezes. Não fala não. Mãezinha Golden Show e sua caravana vindo diretamente de Recife. Era assim. Então eu vivi essa coisa. Eu também vivi. Era bom demais. Era e bom. A gente, uma fome. Passou. O que a gente podia comer? Espetinho, passarinha assada lá embaixo. Era. Entendeu? E eu vou dizer uma coisa, né? A turma pode até estranhar, né? Os mais jovens, as mulheres mais jovens. Era um ambiente de respeito. Tinha. Não tinha uma briga, mulher não não tinha sentava, mesmo do job, ela não sentava na mesa de um homem sem ele convidar. É isso mesmo. Uma mulher não sentava no colo de homem. Hoje em dia, o que você vê em alguns bares e restaurantes é mais escandaloso a degradação. O que acontecia no Braga de antigamente. Tinha respeito, outra coisa, né? As prostitutas eram pessoas assim, louváveis. A gente criava e algumas até... O Jorge Amado mesmo, ele conta que as recordações dele lá nos prostíbulos lá, no Maria Machadão e tal, são uma beleza, que elas eram muito carinhosas com ele, entendeu? Maria Machadão era sergipana. Hã? Era sergipana. O Jorge chega a dizer que foi com o tio Álvaro pra lá, né? Enquanto o tio Álvaro ia com a intimidade lá, deixava ele na sala. Então ele com 7 anos ou 10 anos por aí, então elas eram tão maternais que algumas davam pode mamar. Entendeu? E funcionavam melhor do que muitos terapeutas. Claro, entendeu? Claro, porque elas o viam e tinha um preparo filosofal. Eu já escrevi sobre isso também, né? O negócio seguinte, era uma válvula de escape à sociedade, foi equilíbrio social. Porque você não tinha relação com as namoradas, né? Não tinha só apertos, amassos, essas coisas, mas o que era que a pessoa ia para o prostíbulo, porque aí servia para a igreja, servia para a sociedade, foi equilíbrio.
No domingo, dava a mão, o braço à esposa e ia assistir a missa com todo respeito. Eu me lembro de uma história. Na Iara. Eu estava na Iara com um grupo de pessoas, né? E aí, quando terminava a missa, 8 horas, o cara vinha com a namorada debaixo do braço e ia passando pela dentro da Iara para ir ali para frente do palácio, que tinha quem me quer, que era a retreta, né? E aí estavam umas meninas do Job, estavam assim na ponta, e uma certa criatura, que eu não posso dizer o nome, né? Passando aquela moral com a namorada, aí um olhou pro outro e disse: olha ele ali, ó, o checheiro de ontem. Não pagou, né? Não pagou, entendeu? O cara deu o devo na menina do Job, mas estava cheio de moral. É outra coisa, Valadão. Valadão, a gente meninote, né? Era rapazinho. Aí a gente ia, frequentava, Bambu, por exemplo. Era impressionante. Maria, minha amiga. Era Bambu lá na saída da cidade, lá direito. Aí você via o quê? Advogados, médicos, odontólogos, tudo ali, né? Elas beijavam a careca dos caras e eu dançavam de rosto colado. Marcelo, quantas vezes você chegava num ambiente desse do Job que tinham 20 moças e tinham 50? Tinha muita gente que não ia atrás do sexo, ia atrás da companhia, o que chamam hoje de network, entendeu? É aquela coisa, você tá sentado conversando com um amigo, a terapia, ouvir música, que vai hoje pro shopping tomar um cafezinho, fazer amizade. O cara ia para as casas do Job. Eu acho sinceramente, sem hipocrisia, que os prostíbulos de antigamente e tal, eles se viam muito para o congraçamento e para até a calma social. Fortalecia. Eu me lembro de uma casa. Não era um ambiente como se tenha como se imagina. Uma falsa imagem que era um ambiente perigoso. Uma luz vermelha, striptease. Não tinha. Não era isso não. Não tinha nada disso. Não era isso não. Olha, sábado à tarde. Outra coisa, né? Pianistas, cantores, tudo se apresentavam lá. Era interessante. Assim. E muita gente ia fazer unha dos pés e das mãos dos homens. Ia porque lá tomava uma cervejinha e relaxava. Gente, 19 horas e 56 minutos, faltam 4 minutos. Eu estou conversando com essa figura maravilhosa que é o ex-deputado estadual, o médico, otorrinolaringologista Marcelo Ribeiro, tá? Que veio aqui nos dar uma aula de cultura sergipana. Ele que representa uma das famílias mais sólidas na cultura de nossa terra, e ele está lançando amanhã seu novo livro, Calazans e Conselheiro, onde eu vou falar sobre o trabalho de José Calazans, um sergipano brilhantíssimo, que morava em Salvador, morreu por lá, né? Mas muito reconhecido por todos que conhecem Canudos, a maior autoridade sobre Canudos, e falar também, rememorar o trágico episódio de Canudos, onde houve uma grande covardia do Exército Nacional, né, porque foi exterminado 10 mil homens. O Exército Nacional era constituído por 20 mil homens, 10 mil foram para Canudos, e lá foram lutar com canhões e tal, com fuzis, contra armas toscas, né, daquela turma, fuzil de matar passarinho, espingarda, pau, esse negócio. Foi uma carnificina, uma coisa lamentável. O Euclides da Cunha, em Os Sertões, ele descreve bem, só que Euclides não deixa de ter um pouco de ranço daquela imagem do sulista perante o Nordeste. Então, e outras coisas também, é que era um militar, né? O Euclides era tenente, afastado, né? Na reserva. Então, Calazans, em 1951, ele passa a frequentar Canudos, e aí ele vai mostrar a outra Canudos, que não a dos Sertões. Claro que ele respeitou a vida inteira Euclides, foi o maior estudioso Canudo, mas Calazans deu uma nova abertura, quer dizer, criar uma nova perspectiva baseado na oralidade, no sobrevivente, o que o sobrevivente contar e tal. Nisso ele vai divergir um bocado de... um trabalho mais de campo, de pesquisa. Exato. Então ele vai, tanto assim que você vai depois, antes
era só os sertões. Quando você falava Canudos, era o Freire da Cunha. Com José Calazans, não. Passou a ser antes de José Calazans e depois de José Calazans, certo? Porque ele vai mostrar uma nova imagem, porque o conselheiro, quem lê o livro, quem for ler o livro vai ver, não era esse fanático, esse maluco, esse irresponsável, esse monarquista que queria derrubar... Era mais um beato, né? Hã? Ele era mais um beato. Antônio Conselheiro era mais um beato. É, exato. Agora, é o seguinte, era um cara bem intencionado, era um cara de bons princípios, religioso, quer dizer, de uma formação assim religiosa sólida. Ele podia ser um pouco exagerado, entendeu? Mas era o contexto da época. Fanático. Fanático um pouco, mas não é esse maluquinho que se criou a imagem, não. Então, bom, leia o livro, tá? uma Eu visão tenho que mais... terminar em 1 minuto, porque senão o Instagram me derruba e eu perco a live. Se você que não puder ir ou quiser o contato de Marcelo Ribeiro, você me liga que eu vou pedir a ele o telefone de alguém que possa dar informação, ou o próprio dele, se ele autorizar. Tá? Obrigado, Marcelo. Tá bom, Deus o obrigado abençoe. também. Amanhã. Terminou uma hora, terminou pequena, pouco, né? É aqui, informal no meu sofá. isso mesmo. Gente, amanhã, 19 horas, tem um outro entrevistado, tá? Eu vou dar um spoiler rápido. Ele, muito polêmico, um dos maiores publicitários do Brasil, tá? Tá aposentado hoje, mas um cara que eu tenho certeza que vai ter muito para passar sobre a história da publicidade no Brasil. Amanhã, aqui às 19 horas. De segunda a sexta, todo dia 19 horas, tem Valadão TV, _podcast. Obrigado, fui! Tá um frio! Você insistia em falar de política, né? Eu não gosto muito de falar de política.